tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. De estarmos aqui reunidos em nossa casa, assistidos pela espiritualidade superior, daremos início à nossa reunião da tarde de hoje, com a leitura da mensagem psicofonada na reunião mediúnica da nossa casa. Amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente e que possamos refletir no poder divino, no poder magnânimo do Pai. Esse poder que percebemos na natureza. Quantas cores, quantas texturas, quantos aromas. Quando pegamos uma simples flor, quantos detalhes. Insetos que nem sabemos contar as cores. Ah, amados, o poder divino se encontra no desabrochar de cada princípio inteligente que passa a vivenciar o ser, nas inúmeras e inúmeras moradas neste universo, que vai de encontro ao próprio ser magnânimo na plenitude do amor. Quanto se fala no poder de Deus, mas quão poucos compreendem que esse poder tem nome e sobrenome. O nome é bondade, o sobrenome caridade. Poder divino que está em cada ser. Cada um tem em si o poder do Pai e é convidado a expandir em potência e potência de amor. Ah, amados, cada sorriso genuíno é carregado do amor e do poder do Pai. Cada olhar de empatia, destituído de julgamentos e preconceitos, é o olhar poderoso da bondade. Cada palavra que corrige, que edifica, que ampara, é Deus em nós. Que o poder divino tome conta de vossos corações, de vossas mentes, porque já está afirmado em nossas consciências. Amai e sejais poderosos, não como o Pai, mas como Cristo Jesus. Então, meus irmãos, diante dessa linda mensagem, que nos edifica espiritualmente, nós pedimos a proteção espiritual aos irmãos benfeitores que aqui se encontram, que derrame sobre nós luzes, que derrame sobre nós todos os bálsamos, e que nesta tarde possamos aqui refletirmos sobre os ensinamentos aqui trazidos e tomarmos ainda mais consciência da necessidade do nosso progresso moral. Que possamos cada vez mais fortalecermos em nós o amor, a centelha divina depositada pelo Pai, e que sejamos cada vez mais instrumentos de amor. Obrigado, Senhor, obrigado, espiritualidade benfeitora. Permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja. Então, meus irmãos, nessa tarde nós daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 600. E na sequência, a Ana Cristina fará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 11, item 10. Então vamos à questão de número 600. Ela nos diz o seguinte: a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante, como a do homem após a morte. Vamos repetir. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante, como a do homem após a morte. Então, para nós interpretarmos, meus irmãos, essa questão, o que é o estado errante, né? O que é o período ali de erraticidade que nós passamos por ele? É justamente o período pós-desencarne,
que geralmente vem após ali uma fase de perturbação a qual nós vivemos, onde após reconhecermos esse desencarne, tomamos ali a consciência, né, da necessidade de termos um entendimento da nossa encarnação passada, ali desenvolvermos junto à espiritualidade benfeitora e fazermos toda uma preparação para uma próxima reencarnação. Então, quando se fala em erraticidade, estado errante, é justamente esse período onde nós aguardamos uma próxima reencarnação. Então, essa pergunta vem justamente questionar se o animal também fica nessa mesma condição que o homem fica, né? E vamos ver o que os nossos irmãos nos esclarecem a respeito. Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. Então, ou seja, por que nós passamos por esse estado de erraticidade? Porque nós somos dotados justamente dessa inteligência, nós somos dotados dessa intelectualidade, dessa moralidade. E temos justamente a necessidade de passar por esse período para aprendermos ainda mais no plano espiritual e prepararmos uma próxima reencarnação. Fazemos uma programação reencarnatória. Já o animal, ele não tem essa necessidade porque ele não tem justamente essa inteligência, essa constitui o atributo principal do espírito. Então, ou seja, nós temos essa consciência. O espírito do animal é classificado, após a morte, pelos espíritos incumbidos disso e utilizados quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Então, ou seja, existe essa equipe espiritual que se incumbe de acolher esses animais que são filhos de Deus também, porém ele não passa por esse período que a gente passa chamado de erraticidade. Então, já é utilizado quase imediatamente. Então, partindo de que todos nós somos origens de um princípio inteligente, os animais também fazem parte desse princípio inteligente. Então, são incumbidos essa equipe espiritual de cuidar desses irmãos, não na condição que nós passamos, de desenvolvimento, né, e preparação. Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Então, ou seja, nós estamos condicionados a uma lei de progresso. Nós estamos condicionados a essa lei e estamos também condicionados a desenvolvermos moralmente e intelectualmente justamente mundos mais avançados. Se hoje habitamos um mundo de provas e expiações, nós, à medida que desenvolvemos moralmente e intelectualmente, vamos habitar mundos de regeneração. Assim é a nossa lei de progresso. E os animais também passam por esse progresso. E os nossos irmãos continuam dizendo, são, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Então, em mundos mais adiantados, em mundos superiores, continuam como animais,
continuam, né, ali servindo aos homens, porém possuem um progresso maior, possuem um desenvolvimento superior do que a gente vê aqui hoje. E os nossos irmãos concluem dizendo: não há nisso, nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? Então, assim, se a gente já admira, né, muitos dos nossos pets, né, dos nossos animais de estimação, algumas ações que eles fazem ali, é claro que muito voltados para aquela questão da aqui, né, que tem muito mais essa possibilidade, muito mais esse desenvolvimento. Questão 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Então, o homem progride pela sua própria vontade, porque a partir do momento que a gente toma consciência da necessidade do progresso, da transformação moral, nós evoluímos nessa escala de progresso. E os animais, eles tomam essa consciência também? Os nossos irmãos dizem o seguinte, que eles não desenvolvem por sua própria vontade, mas sim pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Então, por muitas vezes nós evoluímos, transformamos pela dor, né? E é por isso que a expiação existe, né? Não seria necessário se a gente não escolhesse a dor. Não evolui pela sua vontade, porque ele não tem necessidade das provações, da expiação. Faz parte da evolução das espécies, como a gente mesmo sabe, e a questão da condição de cada mundo, né, que esses animais habitam. Agora nós é diferente, né? Se nós já habitamos mundos primitivos, onde nós éramos muito mais a questão do mal, agimos quase como os animais mesmo na questão do instinto, e que hoje habitamos um mundo de provas e expiações. Apesar de ainda nos comprazermos com a questão do mal, né, sobre o bem, nós já temos a consciência da importância desse bem. E à medida que nós fomos tomando essa consciência, evoluindo nas virtudes, evoluímos na questão do trabalho do amor, do trabalho do bem, nós vamos com certeza evoluindo moralmente e intelectualmente. Questão 603. Nos mundos, os animais conhecem a Deus? Olha que pergunta interessante. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Então, ou seja, será que eles têm essa visão de Deus como nós temos? Que é Deus, né, para nós? Questão de número 1, Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária. Nossos irmãos dizem o seguinte, que não. Eles veem no homem, né? O homem é um Deus para eles. Como antigamente os espíritos foram Deus para os homens. Então eles enxergam em nós essa inteligência, essa força suprema, né? E essa causa primária. Mas eles não têm essa inteligência como nós temos para conhecerem a Deus. Questão 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, então reforça aquilo que nós vimos na questão 601, disso resultaria que Deus, seres intelectuais perpetuamente votados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas
e de progresso que assinalam em todas as suas obras? Então vamos lá, né? Vamos entender bem essa pergunta. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, eles vão evoluir também, né? Sendo sempre inferiores aos homens. Disso resultaria que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, eles serão sempre inferiores aos homens, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras. E aí os nossos irmãos nos esclarecem. Tudo se encadeia na natureza por liames que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Então, ou seja, se Deus criou nós, homens, dotados de uma inteligência, dotados de uma racionalidade, somos criados, né, para progredirmos moralmente, progredirmos intelectualmente, por que não criou os animais, né? Então aqui ele diz que tudo é ligado na natureza por liames, né? Tudo se une. Então, como nós temos todos os reinos que existem na natureza, reinos animais, reinos vegetais, reinos minerais, então tudo isso se encadeia e tudo isso tem um propósito. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Então, ou seja, não é que tudo que exista seja mistério de Deus, como às vezes a gente ouve alguns irmãos dizendo, olha, isso é mistério de Deus, isso você não pode saber. Na verdade, nós podemos saber tudo, porém nós não estamos preparados para entender tudo. À medida que nós evoluirmos, à medida que nós tivermos esse entendimento e condições, né, cada coisa no seu tempo, a gente passa a entender melhor esses liames dito aqui, né, e tudo que se encadeia na natureza. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho, ou seja, a gente enxerga as coisas ainda muito pequenas pela nossa capacidade que a gente ainda tem, né? Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então a gente sabe que tudo é colocado no seu devido lugar, tudo tem um propósito por Deus. Tudo que existe é criação de Deus. Se assim não fosse, nós não entenderíamos Deus como inteligência primária, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Porém, nós não estamos preparados para entender toda essa organização que existe e com certeza um dia nós teremos condições quando assim tivermos mais evoluídos. A questão 604A. A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem. A inteligência é assim uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma do homem, entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. Então, ou seja, os animais usam do seu instinto, daquilo que a gente entende como uma inteligência, né? Ali como uma necessidade de sobrevivência, de procriação, né? De evolução da espécie, ele se incumbe disso. E nós nos incumbimos aqui justamente de quê? De um progresso moral. Nós usamos dessa nossa inteligência, aquela que está realmente moldada no nosso espírito, para nós desenvolvermos moralmente. Já o animal não, ele vive essa inteligência da vida material, ou seja, ele tem a necessidade do alimento na hora certa, ele tem ali a necessidade do conforto, ele tem a necessidade ali dos cuidados do seu dono, da necessidade da criação,
porém, ele não tem essa necessidade da inteligência da vida moral. Isso que nos distingue. Meus irmãos, eu vou parando por aqui na questão 604A. Na semana que vem daremos continuidade na questão 605. E eu convido agora a Ana Cristina para dar continuidade com o estudo do Evangelho, capítulo 11, item 10. Fiquem todos com Deus e que Jesus os abençoe. Ai, tomara que não dê problema hoje. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos conceda paz, que a espiritualidade benfeitora possa nesse instante derramar bênção sobre cada um de nós. E vamos então buscar aí, né, com a espiritualidade, com Jesus, esse discernimento de que necessitamos para compreender, né, o que é essa lei de amor. Nós estamos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, na instrução dos espíritos, e já foi apresentado aqui 3 instruções, a de Lázaro, a de Fénelon na semana passada, e hoje a gente vai encerrar a lei de amor com a instrução de Sansão, que também, né, o nome seria em francês Sanson, que foi um amigo de Kardec, né, ele trabalhou com Kardec, a gente depois entra nesses pormenores. Mas por que a gente diz sobre esse discernimento, né? O que a gente vai ver na mensagem como um todo de Sansão? O que é esse amor real? Esse amor real de que nós possuímos já, que nós já construímos nas nossas vidas. Por que a gente fala em amor real? Que a gente vai perceber, até na mensagem dele, em alguns momentos ele assinala isso, que às vezes a gente se perde em algumas ilusões achando que é amor. Mas como que a gente vai então entender, né? O que é amor? Bom, amor é o que a gente acabou de dizer, é uma construção. Uma construção que, inclusive, o Fénelon, na semana passada, quando o Denner apresentou, dizia que o Deus, nosso Criador, assim que ele cria os espíritos simples e ignorantes, ele já coloca ali essa centelha do fogo sagrado, que é o amor, para a gente ir desenvolvendo a cada existência na matéria. Então, a gente já vê que a gente já tem esse germe, esse fogo, essa centelha que a gente vai desenvolvendo. É claro que quando a gente vê o Cristo, que tem esse amor incondicional por todos nós, às vezes a gente não acha que é amor que a gente sente, mas é sim, é um amor em construção. E é importante a gente dizer isso, porque então a gente já conhece esse sentimento. Nós não estamos lá nas primeiras encarnações, já saímos do mundo primitivo, né? Então, estamos no mundo de expiações e provas. Então a gente já conhece esse sentimento, mas a gente sabe que muitas vezes a gente oscila durante o dia. Às vezes sentimos raiva de alguma situação ou de alguma pessoa. Depois vamos refletir e trabalhar essa raiva, passando a ter aquela calmaria. Às vezes podemos sentir ciúmes, e aí a gente consegue fazer o trabalho do desapego depois. Às vezes sentimos tristeza, às vezes até um sentimento de abandono. Depois a gente vai fazer o exercício e buscar a alegria, a plenitude nos nossos corações. E isso acontece conosco o tempo todo, porque nós estamos ainda construindo esse amor real. E aí, a lei de amor trazida por Jesus é, então, o roteiro seguro para a gente não desviar desse caminho. Por quê? Porque ela vai ajudar a combater as dificuldades. Combater esse interesse pessoal que não é auto-amor, é egoísmo. Então, é isso que a gente tem que começar já a assinalar. O que é auto-amor? O que é esse interesse pessoal para a gente já ir entendendo? E aí, então, a gente vai entender que amor real são os conselhos que esses espíritos nos dão para a gente desenvolver. Cada mensagem do Evangelho fala um pouco disso. E também os espíritos benfeitores, quando eles dizem para nós, ouça o seu coração, veja-se, olhe-se,
e a gente tem que buscar fazer isso todos os dias. Então, a mensagem de Sansão, que é o que a gente disse, né, foi um trabalhador, né, com Kardec ali. Antes dele desencarnar, ele até pediu para Kardec, porque ele estava com uma moléstia muito dolorosa, que ele, assim que desencarnasse, que fosse evocado para ele poder contar, né, do plano espiritual. E isso aconteceu no dia do enterro mesmo, para a gente ver que era um espírito elevado. E ali, o que ele vai dizer? Gratidão. A gente tem que ter gratidão a Deus. Primeiro, o corpo que a gente se valeu durante a existência material. E depois, por tudo que a gente tem a oportunidade de vivenciar. E fé. Fé, porque sem a fé nós não vamos conquistar esse amor tão necessário. E aí ele já começa na mensagem, em alguns momentos eu vou proceder à leitura de algumas frases dele, porque é muito importante para a gente entender a mensagem. Ele já inicia assim: amai muito para serdes amados. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz, amai muito para serdes amados. Aí a gente já começa a primeira reflexão. Será que a gente está agindo assim? É difícil, né? A gente pensa, será que a gente está conseguindo fazer esse exercício? Bom, então vamos pensar que primeiro o que ele diz? Quando a gente começa a olhar para esse amai, talvez a chave para a gente combater as penas do dia a dia. E ele diz também que é uma forma da gente criar consciência daquilo que a gente pode exercer já na presente existência. Amai para ser amado. Então, primeiro é um cuidado que a gente ter conosco, né? Esse cuidado da gente se perguntar como é que nós estamos amando. E aí a gente tem várias frentes de amor nas nossas vidas, né? O que a gente está falando, frentes de amor? Nós somos filhos. Como estamos amando os nossos pais? Se formos pais, como estamos amando os nossos filhos? Se somos amigos de alguém, como estamos amando os amigos? Como estamos amando os parceiros de trabalho? Como estamos amando os irmãos em humanidade? Porque, embora seja um desconhecido, não deixa de ser um ser humano a quem eu devo respeito e gentileza. Então, tudo isso a gente já tem que começar a perguntar, porque são amores que pedem esse amai que o Sansão está colocando. E aí ele fala uma frase belíssima nesse texto. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso para fazer ao outro aquilo que se deseja para si mesmo. Então, o amor real, ele tem 3 características: lealdade, probo é integridade. E consciencioso é responsabilidade. Então, são 3 palavras que a gente tem que refletir no nosso modo de amar o próximo e a nós mesmos. Por exemplo, os nossos filhos, né? Vamos pensar, estamos amando com lealdade, com integridade, com responsabilidade? Trocar filhos por pais. Estamos amando os nossos pais com lealdade, com integridade, com responsabilidade? Coloca aí o que nós quisermos. Estamos amando os nossos amigos? Estamos amando as pessoas que vão partilhar da existência conosco com integridade, com lealdade, com responsabilidade? Então, olha tanto que é bonita a mensagem, tanto que ela nos convida a esse exercício. E, além disso, eu preciso me ver nisso, né? Estou sendo leal comigo? Estou sendo íntegro nas minhas ações? Estou sendo responsável comigo e com o outro? E com Deus? Estou também exercendo essas mesmas características? Então, é esse processo que o Cristo nos ensina: a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele vai dizer, né, que nós somos uma família universal. Então, o que o Sansão está trazendo para nós? Como família universal, somos instrumentos constantemente de Deus para aliviar dores, porque também temos as nossas dores aliviadas. Estamos aqui porque em vários mundos está acontecendo exatamente isso agora. Amai muito para serdes amados. O Sansão vai falar, é só assim, meus irmãos, que a gente se eleva ao infinito.
Bom, nós lembramos que num dos primeiros capítulos aqui do Evangelho, Kardec fala uma frase muito interessante e que particularmente nós gostamos muito, porque ele fala que nós todos somos essa família porque nós temos um elo de solidariedade. Aí ele diz assim: solidariedade inicialmente com as nossas próprias existências, ou seja, as existências de um mesmo ser. A solidariedade da nossa existência para com o nosso próximo neste planeta. E de todas as existências deste planeta para outros mundos. E aí a gente vê a solidariedade universal e a harmonia com que o Pai entrega para nós na formação desses mundos, para nós estarmos constantemente ligados, conectados uns aos outros através do quê? Desse amor. E aí o Kardec, quando ele coloca isso lá nos primeiros capítulos, ele está falando justamente dessa questão da vida futura, o que o Cristo nos traz. E nós temos tudo isso aqui na nossa doutrina para nos auxiliar. Sansão vai ainda dizer mais uma frase belíssima, que é o seguinte: dispensai uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazerdes todo amor e todo justiça. O que ele quer dizer com isso? A gente não precisa de muito. Nós podemos auxiliar apenas com uma palavra de esperança, de carinho. A gente não precisa achar que a caridade é só material. Aliás, a mais importante, é claro que ela é importante, mas a mais importante é a moral, é a que a gente desenvolve no dia a dia com as pessoas que estão conosco, né? E ele vai dizer também, esse amai muito para serdes amados vai sim seguir o curso. O Denner falou aqui, tudo é progresso, né? Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos essa questão dos animais, do princípio inteligente. Tudo é progresso. Então, esse amai muito vai sim seguir o curso. Por quê? O que ele fala? Amai é uma rota invariável e firme que o Cristo nos apresenta para nós podermos seguirmos adiante. Na atual existência que nós estamos vivendo, a gente sempre tem que ver assim, é a melhor que nós temos. Já passamos por outras existências e certamente essa é a que Deus deu oportunidade para a gente vencer as nossas dificuldades. E é tão importante isso que o Bezerra de Menezes, em muitas mensagens psicofônicas através do Divaldo, ele fala: nunca houve tanto amor, nunca houve tanto amor no presente momento, acreditem nisso. Ele nos chama a atenção para isso. E ele fala, o Sansão fala: hoje nós aceitamos novas ideias. Antes nós não aceitávamos, éramos fechados em uma série de ideias. Hoje nós aceitamos e nós temos o respeito à diversidade, o respeito a essa pluralidade em que as pessoas se apresentam. Hoje nós temos essa liberdade de agir. Vamos pensar nas mulheres. Quanto nós demoramos para conquistar o espaço que hoje nós temos. Vamos pensar na fraternidade. O que foi, né, a pandemia, se não esse exercício de fraternidade? Nós temos que nos recolher para não acometer o outro. Isso é sinônimo de fraternidade que antes não se pensava e não se tinha. E aí ele diz aqui, isso já aconteceu e o Espiritismo traz mais ainda a chave para a gente poder entender esse amor. Primeiro porque ele tira o véu da ignorância. São esclarecimentos profundos que o Espiritismo vai nos trazer. E porque ele também tira o véu das hipocrisias. A gente vê que o exterior, as exterioridades não são importantes. Vale a essência. Vale o que nós somos, o que nós já temos de construção espiritual e aquilo que nós desejamos de melhor para nós e para o nosso próximo. Então, o Espiritismo ele vem realizar, desde a época que o Kardec o codificou e ainda se mantém realizando dessa forma, justiça e renovação. Palavras de Sansão, justiça e renovação. E será assim sempre. Eles nos disseram isso em 1857 e nós ainda vemos tudo isso acontecer. Já modificamos bastante, mas não nos esqueçamos que é um processo. É um processo que todos nós vamos passar. Temos uma história
que está no Momento Espírita, né, um site, né, que chama Momento Espírita, que tem muito a ver com o que a gente está trabalhando aqui. Um professor de sociologia da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, ele pediu para os alunos dele fazer uma pesquisa num bairro pobre, com jovens, né, para saber o que eles esperavam do futuro. E esses alunos foram até lá e recolheram várias entrevistas desses jovens. Eles ficaram muito tristes, porque o resultado é de que não teria como ali eles terem sucesso, por conta de criminalidade, todas essas coisas. Mas, enfim, foi feita a pesquisa, ele catalogou tudo e deixou. Aí, passado alguns anos, uns 5 anos, ele pegou essa pesquisa e falou para outros alunos voltarem lá, para ver se essas pessoas que foram entrevistadas, o que tinha acontecido a elas. Aí, o que eles vão perceber? Mais ou menos 200 jovens foram entrevistados, 20 se mudaram ou faleceram, mais ou menos uns 176 estavam ali naquela região. A maioria tinha tido sucesso. Quando a gente fala sucesso, a gente não está falando só de ter feito faculdade, não. Eles deram continuidade a uma vida íntegra, honesta, e estavam felizes com isso. Então, o que a gente vai perceber? Houve alguma coisa, né? Ele perguntou, então, para alguns alunos que ele queria conversar com os entrevistados. Ele foi, o professor perguntou para esses entrevistados o que é que tinha acontecido, qual era o estímulo. E todos responderam da mesma forma: houve uma professora. E aí ele vai atrás da professora, que já estava bem velhinha, né, e pergunta para ela: mas o que é que você fez, né, para esses alunos? Qual que é a receita do bolo? Não tem receita. Eu apenas amei os meus alunos. Então, só por essa história, o que a gente vai perceber? Ela apenas entregou, através da profissão, o amor que ela tinha construído para essas crianças, para esses jovens. E é isso que a gente vai entender na mensagem de Sansão. Pelo amor, Jesus nos legou lições imperecíveis, que não se perdem nunca. Pelo amor, os cristãos, os primeiros cristãos, enfrentaram as feras no circo romano. Pelo amor, os apóstolos deram continuidade à boa nova. E pelo amor, essa professora se entregou por completo ao seu semelhante. E nós também estamos realizando isso todos os dias nas nossas vidas, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Só que a gente precisa refletir sempre como estamos trabalhando isso nos nossos corações. Aí a gente vai então para isso que ele fala, né? Essa mulher, ela deixou o quê no coração de cada jovem? A esperança, a semente da esperança. E nós, qual semente estamos plantando no coração das pessoas? Aí a gente lembra lá do encontro transformador entre Jesus e a mulher samaritana, né? Ela que ia tirar a água do poço de Jacó e o viu ali, não sabia quem era, conversando ali com ele, vai falar: mas você está me dizendo que essa água que eu vou ter sede de novo e a outra não? E ele diz: isso, dessa água aqui você vai ter sede de novo, mas a água que eu posso lhe dar, essa vai jorrar para a vida eterna e jamais terá sede. Que água é essa, meus irmãos? Senão essas lições maravilhosas do Evangelho que estão conosco para sempre, que vão fluir através de nós. Então, não vão ficar parada no poço, não vai ficar parado dentro da gente. Tem que fluir, tem que jorrar. Nós recebemos, devemos partilhar. Aí o Sansão fala: aí sim chegaremos num momento muito especial da sociedade. Julgaremos tudo pela lei da caridade. Nesse momento, vamos mudar a nossa sociedade pela transformação do amai muito para ser desamados. O que é isso? A gente vai lutar cada dia mais contra as injustiças, contra o ódio, contra a desesperança. E vamos colocar em prática o que ele diz aqui, ó: chegará um momento em que tanto essa questão material e espiritual estará andando conjuntamente para trabalhar a resignação, a paz entre os povos. E o Espiritismo fala disso o tempo todo, de resignação, de devotamento. Então temos nas nossas mãos o código que vai nos auxiliar. Sansão diz: a gente tem que aplicar o amai muito para ser desamados
constantemente nas nossas vidas, porque aí a gente vai estar reconstruindo a nossa história, porque a gente tem débito, né? Passado, vamos reparar, vamos reconstruir. Mas nós também temos a possibilidade de tornar essa existência melhor com a aplicação do Amai. E temos a oportunidade de espalhar felicidade com ele. Não é ainda a felicidade dos eleitos, certamente, mas já é uma felicidade tão boa que a gente já sente, já é uma felicidade que a gente pode partilhar. A Madre Teresa tinha uma frase que ela dizia muito, que a gente tem que colocar também para a nossa vida. Ela diz assim, se você um dia, alguém se aproximar de você, que essa pessoa possa recolher o melhor de você, que ela jamais parta para longe sem ter sido feliz naquele instante que esteve com você. Não deixemos as pessoas partirem de nós sem o melhor de nós. E é a mensagem do Sansão, quando ele fala, amai para serdes amados, é uma constante troca. Esse amor real que a gente está falando, ele se fortalece. Ele se fortalece porque ele não deixa ninguém para trás. É essa construção que nós temos buscado fazer, né? Quando a gente está lendo Jesus, quando a gente está exercitando o que o Cristo nos pede. Em João, no capítulo 15, também tem uma passagem muito bonita que nos leva a entender essa mensagem de Sansão, que diz assim, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim dará frutos. O que ele está dizendo? Eu sou a videira, eu estou trazendo para vocês essa mensagem diretamente do Criador, de Deus Pai. E vocês os ramos que vão dar a continuidade. Permaneçam em mim e eu em vocês, para que os frutos da caridade, para os frutos, todos os frutos da paciência, todas as virtudes que precisamos trabalhar, estejam agora sendo trocados, partilhados. Então, a mensagem de Sansão termina dizendo que grandes pensamentos de renovação pelo Espiritismo já estão expostos no Livro dos Espíritos. E isso produzirá o grande milagre do século futuro. Ainda ontem falávamos dos milagres aqui no Encontro dos Trabalhadores, mas esse milagre que ele está dizendo aqui é essa transformação, essa renovação. O da reunião desses interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação do amai muito para serdes amados. E a mensagem de hoje possa tocar profundamente os nossos corações e que a gente possa realizar, na medida do possível, esse amai. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa reunião. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala de passe para o trabalho preparatório e informá-los que ainda temos pizza disponível. Aqueles irmãos que tiverem interesse em adquirir, é só nos avisar aqui que nós estaremos pegando para vocês. Ainda temos mini e grandes também, Fabiana, você sabe, é só mini. Mas possivelmente são minis mistas, viu, meus irmãos? Se tiverem interesse, é só nos avisar. O valor é R$40. Então, convidamos a Fabiana para a prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana. Amados irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações, que nesse instante de preparação para o passe, possamos elevar os nossos pensamentos, deixando-nos envolver por essas vibrações que partem do Senhor, que partem dos benfeitores, e vamos senti-las em nosso ser, asserenando a mente, o coração, percebendo este momento de magnetização das águas, onde são transformadas no bálsamo salutar
que nos alivia as dores do corpo e da alma. E vamos rogar ao alto por esta nova etapa, pelo tratamento através do passe, orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Senhor Jesus, abençoe-nos a todos e que tenhamos uma semana de muito amor, de muita paz, de muito servirmos uns aos outros. Assim seja. Vamos em paz.